Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje para mais uma reflexão, né, no nosso canal, sempre com reflexões que fazem parte da nossa prática enquanto docentes, né, enquanto pessoas que trabalham com educação, porque aqui eu sei que alguns podem estar como coordenadores pedagógicos, como orientadores, como supervisores, né, podem estar exercendo um papel, né, na educação de uma forma mais ampla, mas também eu sei que alguns de vocês podem ser futuros docentes ainda no processo de formação, e eu acho que a contribuição do canal é bem interessante nesse ponto, porque você que está começando ainda a sua carreira ou que está se formando enquanto professor, você vai encontrar muita coisa bacana aqui que vai te ajudar bastante na tua caminhada, muita reflexão que você pode estar utilizando aí nas suas primeiras experiências, tá bom? E para você que já é professor, que já tem uma experiência e que está sentindo essa necessidade de renovar um pouquinho essa prática, né, de pensar um pouco mais sobre algumas coisas relacionadas ao dia a dia, relacionadas ao cotidiano do ser professor, o canal também vai ajudar você nessas reflexões, tá bom? Então, nesse caso, a gente hoje está com uma outra temática. Vocês sabem que temos aí uma série de vídeos que estamos produzindo e cada vídeo tem uma temática diferente, mas sempre voltada, relacionada a essa prática docente ou a esse contexto, né, de ensino-aprendizagem que está naturalmente instalado no ambiente escolar. Então, as nossas reflexões, elas sempre vão trazer um pouco dessas questões, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre registro pedagógico. E eu acho que é um tema que muitas pessoas vão dizer, poxa, que tema chato, porque fazer registro já é chato. De fato, eu tenho que dizer a vocês que registrar, né, para o professor é algo que ainda é uma prática um pouco difícil, árdua, chata, enfadonha, burocrática, né? Então, assim, a concepção que o professor muitas vezes tem do registro pedagógico ainda é algo que não tem nada de prazeroso, tá? E isso tem muita relação conosco, né? Com a gente mesmo. A gente tem que fazer uma reflexão, inclusive, bem individual, porque independente de qualquer coisa, o registro pedagógico é uma ação inerente à prática docente, tá? Vamos pensar aqui um pouquinho comigo. Como que os psicólogos, por exemplo, como é que eles poderiam acompanhar a evolução dos seus pacientes se eles não fizessem os seus pareceres, os seus relatórios, né, as suas evoluções? Como que ele ia conseguir fazer comparações sobre isso, apelando apenas para uma memória, né? Se a gente for parar para pensar, por exemplo, naqueles profissionais que atendem várias pessoas no mesmo dia, ou tem uma demanda, atendem uma demanda bem importante, como seria o acompanhamento dessas pessoas em detrimento desse volume que se teria, né, para poder entender um pouco dessa evolução e também, principalmente, inclusive, para poder dar os encaminhamentos necessários, importantes e assertivos. Então, se a gente for parar para pensar, não só na nossa profissão, mas em qualquer profissão, o registro acaba sendo algo muito importante, de muita relevância, né? Por que o professor ele tem um pouco mais de dificuldade, né, do que talvez algumas outras disciplinas? Porque, na verdade, ele não lida só com um aluno, ele lida com uma turma inteira. E muitas vezes a quantidade de alunos nessa turma é uma quantidade importante. Quando a gente pensa na vida do professor, quando a gente pensa que ele muitas vezes não dá aula só para uma turma, mas ele dá aula para várias turmas, como é o caso dos professores de disciplinas específicas, por exemplo. E quando a gente pensa que ele também dá aula em várias escolas, em algumas instituições, hoje em dia a realidade do professor no Brasil ele está na educação básica, ele está voltado, inserido num contexto de 2 ou 3 jornadas de trabalho por dia. Então, assim, querendo ou não, quando a gente pensa nisso, o volume de informações ele é muito grande. E aí isso a gente também precisa considerar. Porém, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente também vai trazer algumas dicas
que a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia, se assim desejarmos, né? Para que possamos melhorar um pouco mais esse dia a dia, para que a gente possa aliviar um pouco mais isso, né? Se eu for parar para pensar que qualquer atividade, qualquer situação pedagógica que se proponha a gente não ter a consciência de que fazer o registro devido dessas situações de aprendizagem não é importante, quantas e quantas experiências vão ficar perdidas aí no meio do caminho, né? Segundo, como que a gente vai estar fazendo comparações e planejamentos em relação a essa aprendizagem se a gente não tem esses registros como parâmetro? E ainda mais, como é que a gente vai pensar em ações futuras em relação a isso tudo, a esse contexto que a gente encontra, se a gente não tiver esses registros, né? Fazer as coisas de forma aleatória não traz muito resultado do ponto de vista do processo de ensino-aprendizagem, né? Se a gente bem soubesse, esse processo ele precisa estar planejado e ele precisa ter coerência e precisa ter objetivos bem definidos. Mas aqui a gente não está falando de planejamento. Planejamento é assunto para outro encontro nosso por aqui, mas não deixa de ser um lembrete, porque o próprio planejamento ele também é um registro, né? Então vamos pensar que assim, hoje a gente vai falar sobre o registro pedagógico do ponto de vista do acompanhamento da aprendizagem do aluno. Mas o planejamento docente é um tipo de registro sim, tá? Que a gente precisa fazer uma reflexão só sobre ele. Porque ele tem uma amplitude muito grande no seu conceito e na sua forma de organização. E aí a gente precisa ter um norte e ter um parâmetro, né, para poder conversar sobre isso. Então, eu não vou colocar aqui o planejamento docente como um dos aspectos do registro pedagógico, mas eu já deixo aqui esse lembrete de que o planejamento não deixa de ser também um registro. Mas aqui a gente vai falar do registro do ponto de vista da apresentação do perfil desse estudante, do acompanhamento desse perfil, dos avanços e retrocessos, né, dos aspectos que estão diretamente relacionados à aprendizagem desse estudante e que são de responsabilidade nossa enquanto professor, tá bom? Então, primeira reflexão que eu vou trazer aqui para vocês deixa eu pegar meu roteirinho aqui para ficar bem legal a fala para vocês hoje. A primeira coisa que eu vou deixar clara aqui é que o registro pedagógico é uma ferramenta fundamental no processo de ensino-aprendizagem, que ele é inerente à prática docente, ou seja, não tem como a gente fingir ou fugir desse tipo de atitude, de ação, de aspecto que está diretamente relacionado à nossa prática. Então, fugir do registro pedagógico é uma grande bobagem, porque, na verdade, a gente precisa entender o quanto ele pode nos beneficiar, não apenas do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista das relações, das atitudes que a gente tem que lidar no nosso dia a dia. São muitas informações, gente, que a gente capta todos os dias. Se a gente não tiver um controle sobre isso, se a gente não tiver uma organização sobre isso, a gente vai pecar, a gente não vai conseguir dar conta, tá? Mas ele é muito importante para o desenvolvimento dos nossos estudantes e para o planejamento de atividades interventivas principalmente, tá? Porque ele, além de me fornecer uma organização de informações em relação ao todo, ele também pode me trazer informações valiosas em relação ao individual, né? Que é o mais difícil de controlar hoje, devido a tudo isso que eu já mencionei aqui, ok? Então, o registro pedagógico ele pode assumir diversas formas, né? Ele pode vir por meio de anotações em um caderno que você selecionou só para isso. Ele pode vir dentro de uma perspectiva de registro digital, porque hoje em dia a gente já conta com isso, né? A gente já conta com esse recurso para fazer esses registros. Mas o que é mais importante? Que esse registro ele seja fiel, que ele seja detalhado, né? Que ele contemple informações relevantes sobre o estudante, né? Sobre o desempenho do estudante principalmente, suas dificuldades, mas também seus pontos fortes. Então veja, quando eu traço tudo isso, eu tenho um panorama. E esse panorama vai me ajudar bastante a pensar um pouco sobre como eu preciso agir, tanto do ponto de vista coletivo quanto do ponto de vista individual, tá?
São muitas informações. À medida que eu registro, eu vou traçando esse perfil, mas eu preciso fazer disso um hábito na minha profissão. Eu preciso fazer com que o registro pedagógico seja algo que faz parte da minha ação enquanto professor, professora, tá? O que eu posso fazer para fazer esse registro de maneira mais tranquila, né? Que ele não me sobrecarregue, que ele não me deixe desanimado, que eu não sinta aquela sensação de uma burocracia que não tem fim, né? E aí me dá preguiça de fazer e eu vou protelando, empurrando com a barriga, e quando eu vejo eu tenho um volume bem considerável de informações para colocar em ordem. Isso não é bacana, isso não é legal, isso é uma prática que a gente deveria começar a reverter, embora ela ainda aconteça na vida de alguns profissionais, tá certo? Eu vou lá e só registro quando a coordenação está me solicitando determinado registro, né? E aí eu me sinto na obrigação de fazer. A gente não tem, não pode, não deve proceder dessa maneira. A gente precisa incorporar essa prática dentro do contexto, dentro da realidade que a gente está, independente de qual seja essa realidade. Eu não estou falando aqui de estar no ambiente público ou privado. O registro pedagógico ele é importante, independente de qualquer coisa, ok? Um outro ponto importante de vantagem, porque aqui a gente está analisando por que vale a pena fazer o registro pedagógico. Primeiro, ele pode servir como um dado do aluno individualizado que você vai poder trazer estratégias de acordo com aquela necessidade. Que essa necessidade ela pode se agrupar, e aí eu vou ter diversas ações, ou ela pode ser localizada de forma unitária, né? Eu posso ter apenas um aluno que está de fato com dificuldade naquela unidade, naquele conteúdo específico. Então, eu consigo perceber isso porque eu vou tentando organizar as informações de feedback que esse aluno está me dando, né? Uma outra questão importante que a gente precisa pensar aqui. O registro pedagógico, ele vai servir para melhorar a qualidade do ensino, né? Querendo ou não, é ele que vai me fornecer ao longo do tempo informações importantes para que eu possa fazer minhas intervenções da melhor forma possível, com vista a ter resultados, né? Fazer de forma aleatória não vai me ajudar. Eu posso até atingir alguns, né? Mas eu não vou conseguir resolver o problema que já existe, que está instalado, né? Então, uma outra coisa que eu coloquei aqui foi: com base nas informações registradas, o professor pode realizar ajustes e melhorias no processo de ensino, garantindo assim que os alunos tenham uma experiência educacional enriquecedora e eficaz. Ora, se eu não tenho essa prática hoje na minha vida, no meu cotidiano profissional, com certeza eu fico como se fosse cego em tiroteio, né? Vocês já ouviram essa expressão? Eu fico como se fosse procurando respostas e eu não consigo essas respostas. Ou então eu tento jogar um verde para colher maduro. Então eu tento ter ações que diminuam de certa forma, né, as dificuldades e as situações que aparecem, mas eu não consigo sanar porque eu estou fazendo de forma aleatória. E por que eu estou fazendo de forma aleatória? Porque muitas vezes eu não conheço o meu estudante, eu não entendo do perfil dele, eu não percebi ainda de que maneira ele aprende melhor, e aí eu faço de forma aleatória. Quem pegar, pegou, quem não pegar, paciência, né? Acho que para as necessidades que a gente tem hoje, não dá para pensar assim mais, né? A gente precisa mudar esse pensamento. Então, eu aqui sou defensora do registro como instrumento que vai ser indispensável, mas que também vai ser valioso para o próprio professor. Por quê? Porque ele permite que o professor avalie esse progresso, mas ele também dá ao professor esse respaldo, essa comunicação transparente com a escola e com a família, né? E isso só vai garantir a qualidade do ensino que ele está proporcionando para o estudante que ele atende. Então, assim, não há uma situação de não necessidade do registro, muito pelo contrário, não é algo dispensável, é indispensável nessa prática. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui.
que a garganta vai ficando seca. Então, eu me lembro que enquanto professora, e aí vamos fazer uma coisa aqui bem interessante. O contexto privado de ensino, muitas vezes ele tem uma sistemática de registro própria, certo? Que ele estabelece que o professor vai apenas se adequar. Na rede pública, existe o registro, existe, né? Mas a gente talvez precise de um efetivo acompanhamento sobre esses registros. Digamos que na rede pública, ele ainda precisa de um acompanhamento mais específico. Na rede privada, ele acaba sendo um pré-requisito, né? Quando eu falo, por exemplo, de professores de educação básica, dos anos iniciais da educação infantil, é muito comum que o planejamento seja feito bem esmiuçado, né? Já quando você pensa no fundamental, anos finais, ensino médio, e aí eu vou botar uma ressalva no ensino médio, que de fato acaba tendo uma certa carência de registro, tá certo? Por quê? Porque infelizmente vai se perdendo um pouco disso, vai se perdendo um pouco desse hábito, né? E aí a gente acaba se voltando para outras ações e esquecendo dessa ação. Acaba sendo, se criando uma cultura, né? Então, dificilmente você vai ver um professor de ensino médio fazendo registro sobre um aluno seu. Então, os relatos são muito baseados em experiências, né? Em falas, em experiências. Mas não há registro sobre elas, muitas vezes, né? Então, a gente precisa resgatar isso, principalmente onde a ação não acontece ou acontece pouco. Então, eu vou colocar para vocês agora 7 dicas. Eu separei 7 dicas aqui para a gente estar falando sobre como fazer esse registro de uma forma mais eficaz, né? Mais eficiente. E aí não é receita de bolo, não é algo que a gente precisa seguir à risca, mas eu acho que vale a pena a reflexão para que a gente possa decidir se cabe dentro do nosso contexto ou não, tá certo? A primeira dica é: seja organizado, professor, seja organizado. Sem organização a gente não consegue ter resultados, né? E se você trabalha em mais de um ambiente, aí é que seu nível de organização precisa realmente estar bem adequado e bem estabelecido. A gente sabe que muitas vezes as coisas não são do jeito que a gente planeja, mas se a gente planeja minimamente, sabemos por onde ir. Então isso faz muita, mas muita diferença, tá? O segundo ponto seria: registre informações relevantes, incluindo informações de cada aluno, como o nome, a idade, qual é a série dele, quais são os resultados que ele tem apresentado, as habilidades que ele desenvolve bem, quais são os interesses, quais são as dificuldades que ele apresenta, como é o comportamento desse estudante. Tudo isso, gente, vai traçar um perfil desse estudante para a gente, e a gente entendendo esse perfil, a gente vai acionar melhor aquilo que é preciso para que ele aprenda melhor também. Então, assim, é muito importante que eles entendam, né? Entendam de certa forma as situações que se apresentam quando a gente não faz o registro e como a gente muitas vezes precisa dele e acaba metendo os pés pelas mãos, né? Eu mesmo já vi diversas vezes o professor com dificuldade de lembrar do aluno numa reunião de pais e fica muito difícil. É uma situação que precisa ser revista, né? Registre informações relevantes. Registro de informações relevantes é justamente você fazer isso, né, que eu já falei, inclusive eu tô repetindo a segunda dica, mas registra também as atividades realizadas em sala, como foi a evolução desse aluno diante das atividades, tá? Terceira dica para a gente fazer bem esse registro pedagógico: utiliza uma linguagem clara e objetiva. Gente, vocês podem utilizar algum termo técnico, não tem problema nenhum, tá? Isso não é proibido, mas a gente não pode transformar
esse registro num relatório técnico, né? A gente não pode. Por quê? Porque o contato das pessoas com esse registro, por exemplo, com a família, é importante que a família entenda a informação que está sendo repassada. Então a gente não pode fazer o registro numa linguagem que não seja atingida, né, pela maioria, ou muito menos nos colocarmos como sabedores daquilo que a gente tá dizendo ali, né, tá tentando mostrar, porque outras pessoas nos precederam. Então a gente precisa ter respeito a isso e usar o nosso senso crítico para todas as coisas que a gente for fazer, tá? Uma quarta dica é: mantenha o registro atualizado. Nossa, nessa dica eu vou me fazer valer da experiência como coordenadora, porque é difícil, a gente fica um pouco numa situação bem complicada, porque a gente vê que os registros eles não são atualizados como deveriam. E aí, o que é que acontece? Ele acaba ficando fora do contexto real, né? Aí às vezes tem uma reunião de pais, ou o professor troca os nomes dos alunos, ou está falando de um estudante, mas está pensando em outro, né? Está confundindo um com o outro. Então, assim, quando a gente não tem essa clareza, né, de informação, de convivência, de conhecimento sobre os nossos estudantes, a gente acaba tendo muita dificuldade, ok? Analise os registros periodicamente. É claro, às vezes os padrões mudam, né? Os padrões mudam, as informações elas mudam, existe uma evolução. Então, se você não faz essas referências, o que vai acontecer? Se por acaso amanhã você não estiver presente, ninguém consegue informação, porque de repente eu precisei me ausentar, mas o professor que vai me substituir, ele não consegue informação porque não tem, eu não faço registro, né? Então, assim, isso é um ponto muito simples, que na verdade deveria ser inerente à nossa prática, mas infelizmente a gente ainda encontra muito situações em que não conseguimos bem lidar, tá? Então, assim, analisar o registro periodicamente ajuda a criar estratégias para os estudantes, né? E o sistema vai acabar nos pedindo isso. E aí a gente precisa ter isso na nossa cabeça e procurar as melhores estratégias possíveis para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho de forma qualitativa. A última dica é: respeita a privacidade do aluno. Então, respeitar essa privacidade é manter essas informações em sigilo. Nada de esquecer pasta, nada de esquecer ficha, nada de esquecer caderno, nem na sala de aula, nem na sala dos professores, nem em qualquer outro lugar. Então, lembrar que o local de registro ele precisa ser único, ele não pode ficar variando, porque você tem que concentrar essas informações num único lugar. Além disso, não seria muito interessante, né, deixar que esse registro ele fique por aí nas mãos de qualquer pessoa, não é isso? Então, acho que é válido ressaltar, porque o nosso dia é muito corrido, a gente corre para lá, corre para cá, dá uma aula aqui, dá outra lá na frente. Então, assim, sabemos muito bem como é difícil manter algumas coisas, porque o dia a dia não nos permite fazer como gostaríamos. Mas isso não quer dizer que seja impossível, né? Então, ficam aí essas 7 dicas importantes para você lidar melhor com esse registro pedagógico, né? Lembrando que, indiscutivelmente, ele é uma ferramenta de muito aprendizado para os alunos e para os professores, uma satisfação, querendo ou não, uma satisfação no sentido de estar realizando algo, né, importante, que vai fazer a diferença. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado, né, da fala de hoje, da reflexão de hoje, mas principalmente que vocês tenham internalizado como é complexo fazer isso dentro da prática,
como é necessário, né? E como a gente pode fazer para mudar a situação, trazer novas perspectivas em relação a tudo isso, ok? Então, gente, fico por aqui. Convido vocês para me seguir lá na página do Instagram, maristela.moraes. Lá vocês vão ver outros conteúdos, vão ver posts, vão ver outros vídeos que vocês vão poder estar aproveitando aí para levar para a vida de vocês, docente, a vida de professor, essa questão de como fazer melhor esse trabalho para que ele, além de ser respaldado, ele fique também do seguro, né? Dentro de uma perspectiva segura. Ok, gente? Então eu fico por aqui. Não esquece, me segue lá no Instagram, maristela.moraes. A gente tá também com o podcast, que logo vai para uma próxima semana e a gente vai continuar curtindo e assistindo para que possa tudo dar certo. Então eu fico por aqui. Um beijo para vocês e até a próxima reflexão no nosso canal.